Olá, meu nome é Wenderson. Hoje no canal Ouvindo a História estamos o convidado Rafael, Olá. que hoje iremos falar sobre Guerra Fria e seus principais pontos. Oi, Rafael, como tá sendo essa pandemia para você, cara? Olá. Então, tá sendo no mínimo complicada, vamos dizer assim, mas como para todos nós, né, devido à situação que a gente está vivendo, mas principalmente tem sido também de muito trabalho no que diz respeito à produção de material didático, essas coisas. É que tá bem complicado. E essa aula mesmo, tipo, esse podcast, no caso, é para trazer os alunos para próximo de nós, no caso. E essa aula sobre Guerra Fria vai ser bastante interessante. A gente vai abordar mais um âmbito mais geral, no caso, algo mais próximo de Né, até vocês. trabalhar mais conceitos que até mesmo para nós são difíceis da gente não lembrar, né, mas de trabalhar porque são conceitos, por exemplo, como de comunismo, capitalismo, que são coisas totalmente diferentes, né, mas que conversam muito entre si e tentar aproximar um pouco mais da realidade dos nossos alunos para que eles possam entender. Agora, deixando de papo, vamos falar sobre o primeiro ponto. Agora, vamos falar sobre Guerra Fria. Vou dar primeiro um pequeno ponto sobre. Guerra Fria, para vocês entenderem, foi um período de tensão, de uma tensão muito grande entre Estados Unidos e União Soviética. O período foi após a Segunda Guerra Mundial, que aí você vai ver que um dos pontos dessa tensão é a própria bomba nuclear que os Estados Unidos joga no Japão. Né, pensar que a gente vem num contexto de entreguerras ali, essa primeira metade, né, do século XX, entre 1900 a 1960, ali a gente tem duas guerras mundiais, vai de 1914 até 1917, e a segunda que se inicia em 40 até 45. Ou seja, então, essa noção de bipolarização, ou seja, de dois lados, né, entre um lado da União Soviética, que representa um comunismo, essa questão pelo poder dos trabalhadores e tal, e um capitalismo, né, que vem da questão desse individualismo, um maior poder econômico, uma maior concentração de riquezas, né? Então, é muito nesse contexto, tanto de desenvolvimento, tem um progresso humano também muito grande, querendo ou não. Apesar que tanto não só na União Soviética, é um período muito conturbado, mesmo nos Estados Unidos, né? Tipo, o período mesmo da Guerra Fria, né? Que pega ali a segunda metade do século XX. Na década de 60, pelo menos, a gente tem conflitos, brigas enormes nos Estados Unidos, no questão de direitos civis, a segregação racial, tudo isso, entendeu? E você ainda vai pegar um ponto que é interessante, que não é só nos Estados Unidos que tem esses conflitos. No mundo inteiro vai ter um aumento grande de conflitos. E aí você vai ver que os Estados Unidos, por a produção da bomba atômica, meio que vai deixar muitos países em xeque. Porque vai ter esse medo de tipo, eles têm uma bomba, eles acabaram de quase destruir um país. Hein? Apesar que o Japão é muito pequeno comparado a alguns, tipo o Brasil mesmo, mas é uma faixa grande mesmo assim. E tipo, e são dimensões, é um conflito de dimensões tão mundiais, por exemplo, que a gente não costuma muito abordar a questão da própria África, né? Nesse contexto. E a gente meio que estuda a parte e muitas vezes não pega essas influências, né? Mas, por exemplo, a partir da década de 50 em diante, essa segunda metade do século XX, na África, no continente africano, a gente vai ter diversas guerras de independência, né? Conflitos de independência. Vão ter Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, todos esses países que vão vir conquistar a sua independência, né? Que são aqui, tratam muito daquela área de estudos da descolonização da Europa na África, né? E tudo mais. E tipo assim, a gente pode notar essa questão
da Guerra Fria, por exemplo, na questão da guerra, da corrida armamentista, né? Que foi um período que não tinha guerra entre eles, mas sim nesses outros locais. E muito provavelmente a África foi abastecida com essas armas que era feita na Europa, com isso, tipo assim, sem sombra de dúvida. Até o filme Senhor das Armas, do Nicolas Cage, lá, que ele é o ator, traz um pouco desses conflitos que acontecem entre esses grupos políticos na África. Aí você também vê que, tipo, os Estados Unidos mesmo, ele, ele é aquele, vamos dizer, aquele tipo vilão e herói ao mesmo tempo, como se diz. Você começa a ver que os Estados Unidos ele começa a financiar vários, não se diz, terroristas, com a visão mais, que você começa a ver que para ele se abastecendo um exército de arma e outro exército de arma também, mesmo sendo rivais, ali é para ganhar dinheiro. Isso, no Senhor das Armas, lá, reflete muito essa ideia. Véio. Aí você começa a ver isso. Aí onde é que você entra com a Guerra Fria, ela vai entrar na ideia de também que Cuba mesmo ser um país pequeno, um país que entra naquela ideia de socialismo, ele meio que virou uma ameaça para os Estados Unidos, por conta que, como eu tenho mencionado antes, e o Rafael mencionou também bem aqui, por conta que os Estados Unidos faz a bomba, vários países ficam com medo, mas outros também vão querer produzir mais e vão querer produzir para você. Aí no caso, quando a União Soviética produz a bomba atômica também, o que ela faz? Ela manda para Cuba dessas bombas. Aí com isso os Estados Unidos ficam com uma tensão, ficam com medo. Aí onde é que entra a ideia de tensão em Cuba? Que é a crise dos mísseis, que é a crise dos mísseis, no caso. E tipo, é algo tão legal que não falou essa questão do terrorismo, que me lembrou uma coisa assim, que talvez fuja um pouco da ideia, mas não foge também, é que se a gente for pensar, por exemplo, os conflitos no Oriente Médio, cara, eles permeiam desde o fim da Primeira Guerra Mundial, desde a queda do Império Otomano, que tinha mais de 600 anos aí, sabe? E que deu origem aos países como Afeganistão, Iraque e tal, todos esses países de origem árabe. É bom até citar essa questão, né? Porque a gente criou-se ainda muito mais depois do 11 de setembro, né? Que foi um ataque terrorista, que é pegar esse gancho de terrorista, né? Que foram esses grupos, esses grupos que nasceram lá do Oriente Médio. Moça, a gente tem uma presença dos países europeus nessa região do Oriente Médio durante todo o século XX, até mesmo antes, que sempre foi uma zona de grandes impérios, persas, fenícios, gregos, romanos, e sempre foi uma zona de comércio muito intensa. Sempre foi uma zona ali assim, que tem bastante conflitos. Ou seja, então era uma zona que sempre problemática nessa relação a conflitos. E também a gente pode pegar até a origem dos preconceitos, né? Por exemplo, a questão do árabe. A gente tem a tendência de falar que todo árabe é muçulmano. Sabe que o muçulmano é a pessoa que é adepta ao islamismo. Só que, na verdade, o árabe é um povo, é uma identidade de um grupo. Ou seja, um árabe pode ser cristão, judeu ou muçulmano, entendeu? Ele não é só... A gente tem uma caracterização, tipo assim, atualmente no mundo, a gente tem equivalente a, vamos dizer, 2 bilhões de árabes no mundo, de pessoas muçulmanas, no caso, que adeptam ao Islã, e que boa parte dela não tem as características físicas de um árabe. Ou seja, então a gente tem a associação do árabe com o terrorismo, entendeu? E que se a gente for levar o pé da letra mesmo, assim, um dos significados do terrorismo, que são vários, por exemplo, se a gente pegar terrorismo, é morte a civis. É a morte a civis, por exemplo. Então, se a gente for pegar isso, um dos primeiros atentados terroristas da história que a gente conhece é a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que foi num contexto já de final de guerra, as bases que já tinham ali navais na Ásia já estavam se rendendo quase todas, já tinha declarado a Alemanha já tinha declarado derrota e tudo mais. Aí os caras, tipo, para provar essa questão desse poderio bélico da arma nuclear, os caras fazem o que? Lança 2 bombas, Hiroshima e Nagasaki, com o pressuposto da ideia, justificando que naquele tempo, no início do conflito, atacaram a base naval de Pearl Harbor lá, né, que tal. Mas ali a gente não parou a pensar que, claro que tinha civis, mas ali é uma base militar, foi um ataque a uma base militar, não mesmo foi um ataque a civis.
Ou seja, então, podemos caracterizar o primeiro ataque civil, ou podendo refletir dessa forma, a questão do Hiroshima e Nagasaki, que teve mais de 200 mil mortes, configurando assim um ataque terrorista, de fato. Aí você ainda leva essa ideia, tipo, olha o nível de proporção que os Estados Unidos teve que chegar. Sim. Que olha, o ataque à base e tal, foi uma base só. Não foi duas bombas que literalmente quase acabam um país inteiro, velho. Tipo, isso aqui não é para ser tendencioso, é mais para que a gente leve a pensar e questionar as informações que a gente recebe, tipo, no dia a dia. Que a gente comumente associa, por exemplo, uma pessoa de origem muçulmana a terrorista. Sabe? E às vezes a pessoa só tem a aparência física, né, árabe, de uma pessoa daquela região, e às vezes nem é muçulmana, não é, entendeu? E que, se a gente for pensar que boa parte desses conflitos tem sua origem nessa apropriação, nessa configuração desses grupos, desses estados europeus presentes nesses lugares. Ou seja, apesar deles os Estados Unidos e a União Soviética não lutarem entre si, eles bagunçaram geograficamente o mapa político e social, cultural do mundo de uma forma tão intensa. No Brasil mesmo a gente pode falar das ditaduras, né, cara? Foi um período de repressão assim, nossa, total, né? E a gente vê as pessoas atualmente pedindo a questão de AI-5, volta AI-5. Sem ter a mínima noção, tipo, que o AI-5 é o ato institucional máximo lá, que todo tipo de repressão que o governo pode fazer está liberado agora com esse ato institucional, sabe? Então, são coisas tipo assim, a questão da Guerra Fria a gente pode mensurar o quanto ela vai em vários âmbitos, né? Culturais também. Uso de propagandas. Uso de propagandas mano, sim, assim, olha, você vai ver também, como o Rafael comentou aqui, a ditadura militar, quando você vai estudar, você vai ver que o Estado está lá dentro, ele está lá financiando essa ideia. Bem, e sobre essa ideia de tipo, que eu achei interessante, sobre a ideia de preconceitos, que todas essas ideias que você vai criar, o que é muçulmano, ou até entra nessa ideia mais de branco ou negro, você vai ver que tipo, é mais uma ideia de preconceito, você vai são criando construções, são conceitos, são coisas para associar determinado grupo a algo pejorativo, algo ruim. Por exemplo, é que nem quando eu era mais jovem, tipo, quando eu fui para São Paulo. O primeiro caso, tipo assim, quando eu falava já era um ato xenofóbico, né? Tipo assim, a questão de você discriminar a pessoa de outra região por conta do sotaque dela. Acho que não sei se eu pude passar por isso, mas várias pessoas. Sabe, é esse tipo de coisa. Você já tem uma pré-definição sobre aquela pessoa. Você não conhece ela, mas toda essa coisa construída culturalmente, você já tem noção de como ela é, mesmo sem você nunca ter falado com uma pessoa na sua vida. E geralmente isso define você, entendeu? Querendo ou não, de maneira muito ruim, mas define. E isso tem um processo de construção que se intensificou de maneira enorme durante o período da Guerra Fria. Por isso que a gente fala também dessas dimensões, né? Que você vai ver a dimensão da Guerra Fria, ela se estende tanto, que tipo, você vai ver que a Guerra Fria tem momentos bons nela, não momentos, pontos bons, na verdade, corrigindo minha fala. Tipo, você vê que também, como é um período que é relativamente grande, ele é relativamente grande, que você vai ver que vai ter aumento como se diz, na tecnologia, que você vai ver a internet. Hoje em dia a gente só consegue se comunicar dessa maneira por conta de conflitos. Você vai pegar na história, a base da evolução humana é o conflito, é o confronto. Você se confrontar com outra coisa. Você só vai aprender como fazer uma flecha, que ou você vai caçar ou você vai batalhar com outra pessoa. Essa é a ideia. O que aconteceu na Guerra Fria? Para você, igual que acho que um livro que eu li, que eu na verdade não terminei de ler na verdade dele, mas que é sobre guerras, ele vai falar que uma das maiores formas de ganhar uma guerra é tendo comunicação. É isso que acontece nessa Guerra Fria. Essa é a ideia, que tipo, nessa ideia, tipo, você vai ver que vai se ter internet nesse período. Antes disso já começa a ter a comunicação, que tipo, por outros meios, via rádio ou coisa do tipo. Aí você vai ver que na Guerra Fria vai se intensificar com a internet, vai se intensificar com outros meios. E o marco principal é a bomba atômica.
que ela inicia e termina também. Que entra aquela ideia, tipo, todo mundo tá com as bombas. E uma coisa interessante que vocês podem... Não sei se vocês já assistiram, que é um filme muito bom, velho, muito bom mesmo, que é um filme muito bom, que é o Watchmen. O Watchmen, ele vai falar sobre essa ideia. Tem até um projeto, que é o Projeto Manhattan. Ele existiu de verdade. Existe essa ideia. E você vai ver que, tipo, no filme o que acaba com a guerra, com todo aquele conflito, é uma exceção de poder, no caso. É uma coisa a mais, tipo, alguém que, tipo, tem um poder maior, que conseguiu, tipo, parar toda aquela guerra. O que aconteceu na vida real? A guerra ela vai parar por conta que, tipo assim, eles olham e, cara, a gente tem poder, poder bélico, mas a gente não pode lançar ele. Aí entra as tensões, entra aquela ideia, tipo, se eu não atacar, você não me ataca. Tem vários momentos que isso quase aconteceu. Vários momentos mesmo, que a gente quase entra na Terceira Guerra Mundial de uma forma pesada, tipo, muito pesada. Aí tipo, é um conteúdo interessante, velho. É um conteúdo muito interessante pra... Principalmente que a gente consegue, né, fazer com vários contrapontos com relações atuais, com tudo que acontece atualmente, a gente pode fazer contrapontos com a Guerra Fria. Por isso que a ideia do podcast é essa, né, de alargar um pouco essas discussões, trazer novas perspectivas sobre o assunto. Novas visões sobre isso, então é interessante. E eu recomendo você assistir o filme Watchmen, que é um filme muito bom mesmo. E é isso. Hoje foi nossa aula. Continuação. Continuação, no caso. Vocês vão ver muitas aulas Na nossa playlist aí do canal tem várias outras aulas sobre diversos outros assuntos. Muito bom também. É mais um conteúdo complementar que está criando para vocês. E boa sorte nas aulas. E como eu e o Rafael falamos em todos os nossos vídeos, usem álcool em gel e se cuidem. Bebam água. Bebam água. Importante também. Pega um pouquinho de sol também é bom. E também. Até a próxima. Até a próxima e até mais. E lembrem-se, curtam, compartilhem e vejam os outros vídeos. Eles são bem interessantes. Curtam todos.